Olá, como vão todos? Espero que todo mundo bem. Aconteceu uma novidade no meu canal, né? Muitas pessoas sabiam que meu canal era monetizado e por alguma questão que o YouTube achou inconveniente, retirou a minha monetização. Tá? Isso ano passado, já tem uns 9 meses, 10 meses. Só que essa semana, depois de eu fazer uma nova inscrição, eles me mandaram notícia dizendo que o canal estava novamente sendo monetizado. Isso me deixou, de certa maneira, um pouco alegre, né? E por esta razão eu decidi que vou, pelo menos uma vez por semana, eu vou colocar novos vídeos no canal, tá? E a partir daí ver como é que vai ficar, né, a movimentação. E no Facebook eu pedi para algumas pessoas darem algumas ideias de assuntos. Eu tenho aqui algumas ideias até interessantes, né? Uma me pediu para falar sobre os cuidados que devemos ter antes de realizarmos os trabalhos. Outras pediu para eu falar sobre racismo, preconceito dentro da Umbanda. Outra pessoa, né, pediu para eu falar sobre manifestações artísticas e religiosas, por causa das marmotagens que acontecem dentro de religiões, né, templos ciganos, templos de Umbanda e outras coisas por aí, que eram para ser instituições religiosas e se transformam em atrações de palco, né? Então isso eu vou falar também depois, tá? Mas hoje eu vou falar sobre, me pediram também para falar sobre a mediunidade consciente, e aí vai ser esse o tema. Só que para eu falar sobre mediunidade consciente, eu tenho que falar também sobre as outras duas formas, né, que a mediunidade pode se apresentar, que é a consciente, a semi-consciente e a inconsciente, tá? Não tem como falar de uma sem falar de outra. E existe uma coisa muito importante em relação às três. Todas elas são muito importantes, todas elas são muito bem aproveitadas, todas elas são válidas com um único potencial. A instabilidade da pessoa, do médium, tá? Para poder fazer manifestação da mediunidade, de incorporação. Tá? A pessoa tem que estar muito bem fortalecida, a pessoa tem que estar energizada, a pessoa tem que ter dentro de si um cunho moral elevado. Tá? Porque seja lá qual for dessas modalidades, se a pessoa não for moralmente capacitada, essa pessoa vai por tudo a perder. Tá? Porque se for uma pessoa que não toma seus banhos de ervas, que não faz suas orações, que não cuida da espiritualidade, se for daquele tipo de médium que só se ajeita, se arruma no dia da sessão, no dia da gira, tá? Que toma seus banhos, faz seus preceitos naquele dia, não vai valer de nada, ou vai valer muito pouco, porque as pessoas têm que ter os cuidados antes do dia das giras, durante a gira e pelo menos 24 horas também depois da gira. Tá? Isso são coisas importantes para que se tenha um melhor aproveitamento do médium por parte daquela entidade espiritual que vai fazer aquele trabalho daquele dia. Tá? Então, falando da mediunidade consciente, é aquele tipo de mediunidade em que a pessoa vê tudo. Tá? A pessoa escuta o que o consulente está conversando, vê tudo o que está acontecendo à sua volta, e pode até mesmo se intrometer naquela conversa. Porque quando eu digo que a pessoa tem que ter uma questão moral elevada, é porque o médium, quando incorporado com a entidade que se mete no assunto que deveria ser da entidade e do consulente, ela pode ou ajudar a melhorar o que está acontecendo de errado com aquela pessoa, com aquele consulente, ou pode, por algumas simples palavras, terminar de derrubar e atrapalhar e muito o que poderia ser feito para melhorar a vida, a situação daquela pessoa. Tá? Ou seja, ela tem que estar ali aberta para que somente a entidade espiritual esteja ali para conversar ou transmitir alguma coisa, algum conhecimento que aquela pessoa esteja precisando. Que pode ser um banho, pode ser uma oração, pode ser a feitura de algum presente para alguma outra entidade, enfim, são inúmeros os motivos pelos quais uma pessoa procura
um aconselhamento de alguma entidade espiritual. Pode ser por um simples desabafo, pode ser para uma simples conversa, pode ser porque frequenta aquela casa, então vai lá para ter um abraço carinhoso de alguma entidade espiritual. Então, o médium que está incorporado tem que deixar sua mente, a sua cabeça e seus pensamentos livres de tudo. Ela não pode se intrometer, tá? A não ser que a entidade espiritual dê passagem para aquele médium ensinar alguma coisa de útil para a pessoa. Tá? Então, a mediunidade do médium consciente é isso. O médium vai ver tudo o que está acontecendo, vai participar de toda a conversa, vai saber tudo o que foi conversado. Tá? E novamente eu falo, a pessoa tem que ter uma moral que é para depois também não sair comentando o que foi conversado entre aquele consulente e a entidade espiritual. Porque acontece muito disso também. Tá? A pessoa, quando é moralmente para baixo, é daquelas que sai conversando, aquela fulana lá, aquele fulano começou isso com minha entidade espiritual. Tá? Não sei. Então, isso aí não pode acontecer. A mediunidade semiconsciente. O médium semiconsciente é aquilo que vai ter oportunidade de participar da conversa, vai participar de tudo que está ali em volta, ele vai ver tudo. Só que por alguns momentos a entidade tem que passar alguma coisa para aquele consulente em que o médium não tem conhecimento, tá? Não tem conhecimento suficiente para ensinar alguma coisa para aquela entidade, para aquele consulente. Então, o que a entidade vai fazer? Por alguns momentos, vai tomar a mente da pessoa, vai fechar. Então, só a entidade espiritual é que se fará presente. E ali vai poder passar algum tipo de conhecimento para que a pessoa esteja precisando, ou sei lá, o que for o tipo de conversa que está tendo. Mas, por alguns momentos, o médium não vai participar de nada. Não vai saber depois o que foi conversado, o que foi ensinado, tá? E depois que houve a desincorporação, tá? Que a entidade foi embora, pode surgir alguns flashes, tá? Do que aconteceu ali, mas são muito raros e muito pequenos e que o próprio médium não vai conseguir identificar nada, tá? Então, essa é a mediunidade semiconsciente. A pessoa vai ver o que está acontecendo, vai participar da conversa, mas em dado momento ela vai como se ficasse cega. Tá? Em dado momento ela não vai participar de conversa nenhuma. E tem a mediunidade inconsciente. A mediunidade inconsciente é aquela em que o médium não sabe de nada o que aconteceu. Não vê nada o que está à sua volta, não sabe o que foi conversado, não sabe quem foi que conversou com a entidade. Tá? Então, essa é a mediunidade inconsciente. Agora vamos ver as porcentagens. Na mediunidade inconsciente, apenas 3% de todos os médiuns de incorporação é que possui essa modalidade. É uma quantidade ínfima de médiuns que possui a qualidade de mediunidade inconsciente. O semiconsciente, então, o médium semiconsciente, existe uma porcentagem, aí, segundo estudos que fazem, que apenas 5 a 6% das pessoas possui esse tipo de mediunidade semiconsciente, sendo que o médium consciente, cerca de 95 a 97% de todos os médiuns são conscientes. Ou seja, a grande maioria dos médiuns de incorporação sabem tudo o que aconteceu durante a conversa da sua entidade espiritual com o consulente. Tá? É por isso que a pessoa deve ter, como sempre falo, já falei, vou falar novamente, é por isso que o médium tem que estar 100% com a sua mediunidade, com os seus trabalhos de purificação, de banhos, de orações, de meditação, de alimentação, de moral, principalmente, super elevado, super trabalhado, porque senão vai ser um completo desastre, tá? Bom, gente, é isso aí que eu tinha para falar sobre a mediunidade, né, sobre os tipos de mediunidade, o que não tem muita coisa para falar, mas se você por acaso ficou com algum tipo de dúvida,
Você pode deixar aí embaixo uma pergunta, um comentário, deixa um comentário qualquer que eu agradeço, que agora vai ajudar o canal também, tá? E vai me dar assim mais vontade de ficar postando constantemente, tá? Então é isso aí, gente. Para vocês um abraço e que você que seja médium de incorporação, siga todos esses trâmites, tá? Todas as 3 modalidades são válidas e são muito bem aceitas quando a moral do médium está elevada, tá bom? Então fiquem todos na paz.